Lucas capítulo 4, versículo 16 vai dizer assim: Jesus chegou a Nazaré, onde foi criado. Entrou num dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. Jesus vai falar de si mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu ouço um glória a Deus. Então eu quero novamente ler isso aqui de novo, porque isso aqui é a obra de Cristo sobre as nossas vidas. Isso aqui é pelo qual Jesus veio até nós. Ele declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para anunciar boas novas. Quais são as boas novas? Alegrai-vos, porque é chegado até vocês o reino dos céus. Ouçam amém, Jesus? Ele disse: enviou-me para proclamar liberdade aos cativos. Então diga com muita fé: eu estou liberto. Diga com um pouquinho mais de fé: eu estou liberto. Ele está dizendo para dar vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Ou seja, até condições humanamente falando que não haviam mais de volta. Ele está dizendo: eu vim e fui ungido para tornar possível o que para vocês é impossível. Ele está dizendo: e anunciar um ano aceitável do Senhor, a vinda de Cristo, a ressurreição do eterno e a glória de Deus sobre as nossas vidas eternamente. Você pode dar um glória a Deus mais forte ainda a Jesus Cristo? Pois para isto Jesus se manifestou, para isso Ele se revelou no meio de nós. Ele estava na casa dele, ele foi até a casa dele. Hoje, terceiro domingo do mês, falamos de família. E eu estou vendo aqui uma cena, estou lendo uma cena onde que Jesus, ele foi até a casa dele, e ele anunciou naquele dia, ali na sinagoga, numa igreja perto da casa dele. E ele disse: olha, eu vim para isso. Sou eu, o ungido do Senhor, para declarar sobre a vida de vocês libertação, quem recebe em nome de Jesus, para declarar sobre vocês paz, quem toma posse em nome de Jesus. Ele veio declarar tudo isso. Ele está falando de coisas boas, ele está falando das obras dele, ele está falando das promessas do Pai. Diz aqui assim: fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu pelas Escrituras o que acabaste de ouvir. Jesus estava falando dele. Todos falaram bem dele, se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam: mas não é este o filho de José? É aquele crer e duvidar ao mesmo tempo, né? Puxa, como prega bem. Poxa vida, caramba, meu Deus do céu, que autoridade. Mas peraí, será que é tudo isso mesmo? Mas não é filho de José, filho do carpinteiro? Veja o problema do pouquinho de dúvida. Olha o problemão que causa. Um pouquinho de dúvida, uma dúvida pequenininha, pode causar um problemão na sua vida. Por isso Jesus disse para Tomé: creia, seja crente. Amém, pessoal? Por isso Jesus disse para Maria, quando tinha lá o irmão morto: creia somente e você verá a glória de Deus. A opção que nós temos é crer, porque tudo é possível àquele que crer. Ouçam amém? Ele lhe disse: sem dúvida, vocês ainda vão me dizer este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou Jesus: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra.
Em verdade eu vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas, porém, foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, olha que triste, todos na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus de sua cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade dele estava construída, para de lá o jogarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e foi embora. Olha só, o tema da minha pregação hoje, Jesus expulso de sua própria casa. Alguns anos atrás, todos nós fomos, o mundo foi impactado por uma ação terrorista que aconteceu lá nos Estados Unidos. Vocês se lembram daquele 11 de setembro, onde as 2 torres gêmeas foram atacadas por 2 aviões, e muita gente morreu naquele dia? Quem se lembra desse fato? Isso ficou marcado na história mundial. E naquele dia, dias depois, obviamente, questionou-se o questionamento: por que Deus permitiu essas coisas? E inclusive fizeram essa pergunta para a filha de um dos maiores, no meu ponto de vista, o maior pregador do evangelho no mundo, da atualidade, né? Atualidade, tirando-os da Bíblia, da atualidade, para mim foi o Billy Graham. Morreu aos 99 anos de idade. E a filha dele, perguntaram para a filha dele, por que Deus permitiu uma catástrofe daquela? E depois daquela tiveram muitas outras. Eu trouxe aqui a resposta dela. Ela fez uma carta, na verdade. Ela escreveu assim, olha a resposta dela. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? E ela continuou escrevendo. À vista dos acontecimentos recentes, a esse ataque, tiroteio nas escolas e etc., eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murrow, que foi assassinado e o corpo encontrado recentemente, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Olha o que a filha desse homem está dizendo. Quando fulana lá disse que era impróprio fazer orações dentro das escolas, nós concordamos. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar, e devemos amar o nosso próprio como a nós mesmos. E nós concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossas crianças quando elas se comportassem mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. E o filho desse Dr. Spock se suicidou. E nós dissemos:
um perito nesse assunto deve saber o que está falando. E então concordamos com ele. Depois alguém disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor em suas escolas deveria tocar em um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa e não queriam ser processados. Há uma grande diferença entre disciplina e tocar, bater, dar soco, e nós concordamos com tudo isso. E alguém sugeriu que deveríamos deixar nossos filhos que fizessem aborto, e elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar para os pais, e nós aceitamos suas sugestões sem ao menos questioná-los. Em seguida, alguns membros da mesa administrativa e escolar, muito sabido, diz que como rapazes serão sempre rapazes e como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que eles não deveriam dar aos nossos filhos tantas camisinhas quanto eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade, e que nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles as tivessem obtido na escola, e nós dissemos, está tudo bem. Depois, alguns dos nossos oficiais eleitos mais importantes disseram que não teria importância alguma que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que tivéssemos cumprido os nossos deveres. Concordamos com eles. Dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada. E concordamos. Então alguém sugeriu que imprimíssemos em revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isso é uma coisa sadia, é uma apreciação natural da beleza do corpo feminino, e nós concordamos. Depois uma outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas, e foi mais além ainda, colocando-as à disposição da internet. E nós dissemos, está bem, isto é democracia, e eles têm o direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso. A indústria do entretenimento então disse, vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, violência, sexo ilícito. Vamos gravar música que estimule o estupro, sexo, droga, assassinato, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos, isto é apenas diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém levou isso a sério mesmo. Então, que façam isso. Que tapa na orelha, não foi? Ela escreveu essa carta, ela falou assim, vocês estão dizendo que foi Deus, mas fomos nós que expulsamos Deus de dentro das escolas, fomos nós que expulsamos Deus da nossa política, fomos nós que expulsamos Deus da televisão, fomos nós que aceitamos tudo o que o inimigo colocava, nós aceitamos, não lutamos contra. Então, o que eu encontro nesse texto aqui, não de uma forma ampla, aconteceu com Jesus. Jesus, ele entra ali e ele diz, olha, o Espírito do Deus eterno, o Espírito do Senhor está sobre mim, para abençoar vocês, para mudar a história de vocês, para salvar vocês, para declarar um ano aceitável de Deus sobre a vida de vocês, para fazer com que vocês, resumindo aqui, fazer com que vocês sejam ricamente abençoados. E todos disseram amém, 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 glória a Deus. Aí ele continua dizendo, hoje se cumpriu, a promessa se cumpriu, vivemos e podemos dizer claramente, vivemos e estamos vivendo a promessa do Deus eterno, Cristo está em nós. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aí o pessoal, a primeira forma de expulsar Jesus da minha vida, como que eu expulso Jesus da minha vida? Primeira coisa, quando eu não vivo a palavra profética dele, quando eu deixo de crer nessa palavra profética. Veja que Jesus chegou lá na casa dele, depois ele foi para o templo, que nós entendemos como uma igreja, e ele está lendo o que, gente? Fala, meus irmãos. Ele está lendo a palavra.
ele está meditando na palavra. Você quer que Jesus fique dentro da sua casa? Quem deseja? Pergunta boba do pastor, né? Quem deseja que Jesus fique dentro da sua casa? Você está lendo a Bíblia lá dentro da sua casa? De maneira que a sua família veja você lendo a Bíblia. Queremos que a nossa família se converta, queremos que a nossa família ande com Jesus, queremos que os nossos filhos, os filhos adolescentes, vivam uma vida com Cristo, que sejam pessoas boas, que cresçam com virtudes, mas eles têm visto você com a palavra profética nas mãos, lendo para eles, vivendo isso aqui. Porque quando você não se debruça sobre isso aqui, quando você não vive isso aqui, então você está expulsando Jesus da sua vida e da sua casa. Você está, na prática, você está dizendo, não é tão importante, tanto é que não é tão importante que eu nem tenho muito acesso e nem mostro isso para minha família. Porque quando algo é importante, quando algo é valioso para mim, quando algo realmente é importante na minha vida, eu faço questão de mostrar isso para todo mundo. Quando uma pessoa casa, ela não está mostrando para todo mundo com quem ela está casando. Por quê? Porque aquela pessoa é importante para ela. É assim ou não é? Quanto Jesus é importante para você? Quanto você quer que realmente Jesus, dentro da sua casa, ali com você, em você. Então, primeira coisa que faz eu expulsar Jesus da minha casa, é quando eu deixo de viver a palavra profética. E a palavra profética está dizendo que Ele veio para proclamar a libertação, Ele veio para dar vista ao cego, Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, e Ele veio para dar boas-vindas, e as boas-vindas dEle é: alegre-se, porque o reino de Deus está chegando até vocês. Amém, pessoal? Então isso é uma palavra profética, e eu tenho que recebê-la, eu tenho que viver cada momento da minha vida, cada instante dela. Segunda coisa que expulsa Jesus da minha casa, é querer fazer barganha com Ele. É querer fazer barganha com Ele, querer comprar a bênção, querer obrigá-lo a alguma coisa. Olha o que esses homens disseram: faça aqui com a gente o que você fez lá em... Deixa eu ler aqui. O que você fez em Cafarnaum, faz aqui também, para que a gente creia. Faz aqui também. Barganha. Se o Senhor fizer, se Deus fizer, então eu vou ser assim. Porque Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Com Deus você já é pequeno, sem Ele, passa a mão na cabeça. Porque Deus não tem obrigação de provar nada. Deus não precisa provar nada. Esses dias chegou uma pessoa: pastor, se o senhor é um homem de Deus, o senhor vai orar e tal coisa vai acontecer na minha vida. Eu disse: a única coisa que vai acontecer agora, eu vou me sentar e vou tomar o meu café, porque eu também não tenho que provar nada para ninguém. A única pessoa que eu devo satisfação é a minha querida amada esposa. Você quer algo realmente grande na sua vida? Você quer realmente ver a glória de Deus na sua vida? Você quer ver o céu se abrir sobre você? Meu irmão, então se levante, vá para a luta, busque a Deus, dobre o seu joelho, se converta, e Deus vai sarar a tua terra, vai abençoar a tua família, e tudo vai dar certo para você. Mas não coloque nas pessoas e nem em Deus as suas obrigações. Cristandade autêntica é diferente, meu irmão. Cristandade autêntica é diferente. Quem está entendendo isso? Aleluia. Senhor, faça aqui o que o Senhor fez lá. Jesus falou o seguinte: tinha muitas viúvas pobres em Israel, mas Elias foi mandado a uma que estava lá, que não era de Israel, não era do povo de Israel. Foi mandada lá em Sarepta de Sidom. Aí já começaram a ficar nervoso. Muitas viúvas pobres, precisando, mas Deus mandou o profeta lá para aquela mulher. Muitos leprosos em Israel, mas Deus mandou o profeta lá para Naamã, lá na Síria.
Por quê? Porque Deus sabia que tanto ela, a viúva, quanto o Naamã, o leproso, sabiam que eles iriam fazer do jeito que Deus queria, e não do jeito deles. O problema desse povo é que eles queriam que Deus fizesse do jeito deles. E está aí uma coisa que expulsa, que você acaba expulsando Jesus da tua vida e da tua casa, é quando você quer do seu jeito. Não é do seu jeito, tem que ser do jeito dele. É do jeito dele. Irmãos, eu louvo a Deus. Eu tenho muito que aprender, mas eu louvo a Deus por essa visão. Uma visão até meio que antiga, né, Elisângela? Mas a nossa visão é Deus acima de tudo, meus irmãos. É Deus em primeiro lugar, é a vontade dEle. Ouçam, aleluia. Amém. E a terceira coisa que expulsa Jesus das nossas vidas é a própria rejeição. Eu não concordo, eu não aceito. Isso é muito difícil. Isso são as críticas, as murmurações. Jesus foi expulso daquela casa, ele foi expulso de dentro da sua própria casa, porque não viveram uma palavra profética, quiseram fazer barganha com Cristo e não aceitaram do jeito dele, quiseram do seu próprio jeito. Agora você quer ver Cristo habitar na tua vida, e habitar na tua casa, e fazer morada, e fazer toda a diferença acontecer? Eu te respondo: receba toda a palavra profética que foi liberada sobre você. Receba essas palavras, meus irmãos. Não importa o que está acontecendo aí fora, creia no que está escrito aqui. Deus está cuidando de você, posso, amém? Segunda coisa, não faça barganha com Deus, jamais. Pelo contrário, prove a tua fé dia após dia, prove a tua fé em Deus. Não peça para Ele provar nada, que Ele não tem que provar nada. Somos nós que temos que provar que cremos nele, que estamos nele, que confiamos nele. E quando você prova a sua fé diariamente em Cristo, vivendo as palavras proféticas, mudando suas atitudes, então Cristo vem e habita em você, e habita na tua casa. E quando você aceita do jeito dele, quando você permite que a vontade dele seja feita, quando você diz: Senhor, tenho até projetos, mas contudo, que seja feito os seus em minha vida. Você está dizendo: pode entrar. E antes de você terminar a frase, pode entrar, ele já entrou. Ele já fez a morada dele. E já colocou até uma plaquinha na porta, dizendo: não ousem mexer, porque esta casa pertence ao Senhor Jesus. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe essa palavra, gente? E aqui tem bem no finalzinho, eu enxergo uma promessa aqui. Não é literal, é espiritual, mas eu enxergo. No versículo 30, ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Tentaram cercar Jesus, e ele passou no meio deles de cabeça erguida. Podem tentar cercar você como quiser, com Cristo, os caminhos sempre vão estar abertos diante de você. Podem ameaçá-lo como for, se você estiver com Cristo, os caminhos sempre vão estar abertos diante de você. Não expulse Jesus da tua vida. Não expulse Jesus da tua vida. Pelo contrário, convide Ele, traga Ele para perto, deixa Ele à vontade, deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir, porque o agir dEle muda a história de todos nós. Amém? Amado e querido Deus Pai, graças te dou por essa sabedoria que o Senhor dividiu com a gente aqui hoje. Quantos, meu Pai, que de repente tem expulsado o Senhor sem saber? Sem saber. Quantos, meu Pai, que tem descrido da Tua palavra sem saber? Porque toda vez que murmuramos, toda vez que encontramos defeito, toda vez que criticamos, estamos duvidando da palavra do Senhor. A palavra que traz consigo processo para alcançar propósitos.
E todos nós, de alguma forma, estamos vivendo um processo, porque o propósito é a vida com Jesus Cristo. O propósito é andar com Cristo. O propósito é estar com Cristo. Santo de Israel, quantos que de repente têm expulsado o Senhor, dizendo: se Deus fizer, eu faço. Se não acontecer, eu acho que não, desanimo. Perdoa-nos, ó Pai. Toda vez que tentamos forçá-lo a alguma coisa, hoje reconhecemos que o Senhor não tem que provar nada. O Senhor é Deus, e se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E nós não podemos mudar esse pensamento. Quantas vezes, meu Pai, que acabamos expulsando o Senhor por querer dizer como tem que ser feito. Perdoa-nos, ó Deus. Hoje declaramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, mas hoje também nós declaramos e profetizamos essas palavras proféticas. Um tempo de cura. Receba isso, igreja. Palavras de Jesus, não são minhas. Um tempo de boas notícias. Anunciar coisas boas, ele disse. Essa semana, em nome de Jesus, nós vamos ter notícias boas. Boas notícias. Proclamar liberdade. Se você estava preso, amarrado a alguma coisa, a um problema, irmãos, em nome de Jesus, Cristo quebra todas as correntes agora. Ele está quebrando todas as algemas, em nome de Jesus. Os que se sentiam presos a uma dor, preso a um remédio, preso a um mal sentimental, a uma emoção negativa, em nome de Jesus, sejam livres. Livres pela palavra que Ele mesmo declarou. Um tempo de libertação. Diga com fé: eu estou livre. Liberdade, Ele disse. Vista aos cegos, os que estavam perdidos sem direção. Creia, o Espírito Santo vai adiante de ti, endireitando todos os caminhos tortuosos. E assim como Ele visitou a viúva de Sarepta, pobre, e também enviou cura ao leproso Naamã, o mesmo poder de Deus, Ele opera em você hoje nessa manhã. Receba Jesus na tua vida, receba Jesus na tua vida, e que Ele permaneça contigo, hoje e para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.